Atenção, novo voto na revisão da vida toda. O ministro Cristiano Zanin acompanhou o relator, ministro Nunes Marques. Eu vou trazer os desdobramentos da votação e também vou responder as principais dúvidas que eu vi no vídeo anterior sobre o voto do ministro Nunes Marques. Pessoal, eu tive que tirar o terno, tá um calor de 35 graus aqui em Brasília. Eu coloquei uma camiseta para trabalhar no escritório e eu só comento porque tem gente que fica comentando, né? Poxa, tá de óculos escuros, não tá de terno, não sei o que, não sei o que. Pessoal, o que vale é a informação. Vocês sabem que a gente tá trabalhando em Brasília, em São Paulo, em Brasil inteiro. Então vamos nos apegar na informação, porque é o momento mais importante agora, é a votação da revisão da vida toda, é o seu dinheiro que está em jogo, beleza? Então eu li um comentário e falei, rapaz, só do Dr. Nakamura tá trazendo as informações, para mim já tá ótimo, ele pode estar de regata, pode estar do que for. Então eu gosto desse tipo de aposentado, porque ele quer saber a informação, meu amigo. Eu não sou youtuber, tá? Eu sou um advogado que para o que eu tô fazendo para trazer informação, beleza? Então, dadas essas explicações, porque eu sei que tem gente que repara, então vamos focar no que é importante. Cristiano Zanin acompanhou o relator, Nunes Marques. Então, o Cristiano Zanin, ele não proferiu um voto próprio, diferente do que ele fez anteriormente no tema 1102, onde ele redigiu um voto próprio, né? Porque assim, pessoal, nós temos 4 hipóteses, né? 4 caminhos a ser seguido na votação. Um ministro, ele pode apresentar o voto acompanhando o relator, sem ressalvas. Então ele acompanha 100% o relator, como foi o caso, por exemplo, do ministro Ricardo Lewandowski. Ele acompanhou sem ressalvas o então relator Marco Aurélio e depois o relator Alexandre de Moraes. E aí quiseram, o próprio Zanin falou isso, aí quiseram falar que o Ricardo Lewandowski foi omisso, só que ele acompanhou sem ressalvas, né? Então, esse é o primeiro caminho. Você pode acompanhar o relator sem ressalvas. E agora o Zanin acompanhou sem ressalvas. Eu quero ver se alguém vai falar que o Zanin foi omisso em alguma coisa aqui, né? É difícil, né, pessoal? A balança sempre pende para um lado. E aí quando é pro lado do aposentado, aí não, a interpretação muda. Aí é outra interpretação. Que é isso? Então o primeiro caminho que o ministro pode tomar é seguir o relator, acompanhar o relator sem ressalvas. Ele é como se ele assinasse embaixo, tá tranquilo. Ele nem profere o voto dele, ele só assina embaixo. Esse é um caminho. O segundo caminho, ele pode acompanhar o relator com ressalvas. Então ele concorda com o que o relator colocou, mas em alguns pontos ele apresenta divergência. Nessa hipótese, ele tem que apresentar o voto dele para mostrar no que ele está divergindo. O terceiro caminho, ele diverge do relator, ele apresenta uma divergência do relator, né? Então, como foi o próprio Nunes Marques no tema 1102, ele divergiu do relator Alexandre de Moraes, ele até pediu destaque, faltando 15 minutos para a vitória dos aposentados no plenário virtual, o que atrasou totalmente o julgamento, nos trouxe até aqui, né? Então, isso tem muito também a mão do ministro Nunes Marques do tema 1102. Então, quando você tenta entender o lado político, você vê que nem o governo anterior, que colocou o Nunes Marques, nem o governo atual, que colocou o Zanin e Flávio Dino, nenhum dos dois querem pagar essa conta da revisão da vida toda, tá? Então, não caiam nessa narrativa de é direita, é esquerda. Eu quero saber do direito do aposentado, meu amigo. Então, tem dinheiro para pagar, é isso que importa. E aí, beleza. E o quarto caminho, ele pode acompanhar a divergência com ressalvas. Então, ele acompanha o voto de divergência, mas faz algumas ressalvas. São 4 caminhos que os ministros podem tomar. O relator, então, foi o primeiro a votar. O Zanin acompanhou o Nunes Marques, ou seja, assinou embaixo, não fez ressalvas, assinou embaixo. Beleza. Esse é o resultado atual da votação nesse momento que eu estou gravando o vídeo, no final da tarde da sexta-feira, dia 23. Beleza? Ok. Doutor Nakamura, eu quero saber por que essa votação não está transmitindo na TV ou na TV Justiça, enfim. Pessoal,
Estamos no plenário virtual. Esse é o perigo do plenário virtual. Ele surgiu principalmente na pandemia, ele surgiu antes da pandemia, mas ele foi colocado em prática efetivamente na pandemia, quando tudo fechou. E ele é um instrumento interessante para alguns processos. Por quê? Porque o plenário virtual é assim, pessoal. Você abre uma semana de votação e nessa uma semana os ministros podem depositar os seus votos. Então, a votação se iniciou meia-noite do dia 23, ou seja, de ontem para hoje. E aí, beleza, o ministro pode depositar o voto meia-noite 10, né? Então, no tema 1102, por exemplo, era meia-noite e meia e já tinha o voto do Zanin e o Barroso já tinha acompanhado o voto do Zanin poucos minutos depois, né? Ou seja, um voto de 32 páginas. Como é que se acompanha um voto? Você assina embaixo, você concorda com tudo, minutos depois, né? Um voto de 32 páginas. Então, realmente, isso pode acontecer, tá? Para alguns processos, isso traz uma celeridade, né? Então, pode ver que na pauta do STF tem mais de 100 processos em uma semana para serem julgados. Alguns julgamentos conjuntos, isso é bem verdade também. Mas eu quero dizer que o plenário virtual, por si só, não é um problema. Para alguns processos, ele vai trazer mais celeridade, tá? Agora, para a revisão da vida toda, em específico, a minha opinião, a opinião do Cacá, a opinião do José Eduardo Cardoso, até na Avenida Paulista ele falou isso, né? Na nossa opinião, o plenário físico ele vai permitir os debates, ele vai permitir mais manifestações, pode até, se quiser, permitir sustentação oral das partes envolvidas, se quiser, não é obrigatório nesse momento, mas eu acho que seria de bom tom, de bom grado, permitir, nem que seja 10 minutinhos de sustentação oral ali para cada parte, só para poder ajustar, né, para mostrar o que está acontecendo, mostrar que os números não são aqueles, tá? E mostrar principalmente essa questão de modulação de efeitos. Agora, o outro ponto. Doutor Nakamura, por que o ministro Nunes Marques ele não se manifestou sobre a modulação de efeitos? Ele só fez um breve relato da modulação de efeitos. Aí que tá. O plenário físico, o ministro Alexandre de Moraes, por exemplo, ou outros ministros, vão poder interpelar o ministro Nunes Marques, o Barroso, o Zanin, enfim. Eles vão poder falar sobre a modulação de efeitos, vão poder falar sobre o direito adquirido, vão poder trazer o princípio que está na Constituição Federal da segurança jurídica. Só que no plenário eletrônico, você está entendendo que você vai lá, você digita o seu voto, você deposita o seu voto lá no site, né? Você sobe o seu arquivo no voto lá no site e pronto. Não tem debate, não tem... falou isso, mas e isso aqui, e não sei o que, depositou e pronto, não tem discussão, depositou e fica por aquilo lá, entenderam? Então, na revisão da vida toda, em específico, eu acho que é importante sim, nós obtermos essa suspensão do processo. Eu sei que vai demorar mais, mas olha para onde está indo. E no tema 1102, quando a vaca estava indo para o brejo, o ministro Alexandre de Moraes sabiamente pediu destaque. Mas o destaque interrompe, ele zera a votação e começa tudo de novo em plenário físico. Sim. Só que na ADI 2110 e 2111, que basicamente estão julgando a revisão da vida toda, veja bem, pessoal, veja se o Nunes Marques, ele mencionou o fator previdenciário, salário maternidade. Pessoal, o julgamento virou uma manobra para ou limitar ou quebrar a revisão da vida toda. E aí que tá. No plenário físico, você já vai ter que esperar o tema 1102, mesmo que, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, mesmo que os ministros votassem a favor de garantir o direito adquirido nas ADIs. Vamos supor que os ministros votassem a favor dos aposentados nas ADIs. Mesmo assim, mesmo no melhor cenário possível, ainda teríamos que esperar uma pauta presencial do tema 1102. Você está entendendo? Então, de qualquer forma, isso não vai atrasar, pedir um destaque agora, não vai atrasar a revisão da vida toda, ao nosso ver, né? Humildemente, essa é a minha opinião, tá?
Por quê? Porque a gente já vai ter que esperar o tema 1102 de qualquer forma, tá? Então, quando o ministro Alexandre de Moraes viu que a vaca estava indo para o brejo, viu que estava caminhando para um caminho perigoso, né? Porque ficar depositando voto aí meia-noite e pouco, aí depois o outro é 4 da tarde, aí não sei o quê. Não, ele falou, não, peraí, pede destaque e organiza tudo presencialmente. E nas ADIs, eu vejo dessa forma também. Precisamos do pedido de destaque do ministro Alexandre de Moraes, ou de qualquer outro, né? Um ministro pedindo destaque já vai interromper, já vai zerar os votos e já vai trazer para a pauta presencial. E aí sim, já que o Barroso lá atrás fez questão de juntar as ADIs que estavam adormecidas há mais de 24 anos, fez questão de juntar essas ADIs para influenciar a revisão da vida toda, então que agora que chegou a hora de garantir o direito adquirido, a segurança jurídica, então agora também agrupe com o tema 1102, também agrupe na revisão da vida toda, meus amigos. É uma questão de raciocínio lógico, né? Uma questão de coerência. Mesmo que o Barroso tenha o posicionamento dele contra a tese dos aposentados, beleza, mas então respeite a decisão da maioria do tema 1102 em dezembro de 2022 e, por coerência lógica, agrupe os processos novamente. Porque 1º de fevereiro foi pautado, aí falou que não ia dar tempo. Aí depois foi pautado novamente, foi pautado 3 vezes, só esse ano, depois falou que não ia dar tempo. Mas foi pautado sempre em conjunto, ADIs junto com o tema 1102. Tá? Foi uma manobra? Foi. Mas então, no mínimo, mantenha essa coerência. Agrupe novamente o processo com o tema 1102 para a gente resolver de uma vez por toda a questão da revisão da vida toda. Sabe por quê? Porque no tema 1102, os embargos de declaração são a favor do INSS. Né? Nas ADIs, os embargos de declaração estão brigando pelo direito dos aposentados, e no tema 1102, os embargos de declaração não foram opostos pelos aposentados, foram opostos pelo INSS, porque o INSS perdeu a causa. Vocês estão entendendo? Então, se a gente tem um embargo de um lado, um embargo de outro, agrupem os processos e aí vamos verificar. Ah, o INSS pediu para limitar atrasados desde 2022 ou então desde 2019, da decisão do STJ. Então já agrupa tudo para decidir essa questão. Né? Então, o que seria uma saída possível, por exemplo, igual o Cacai falou, a modulação de efeitos. No mínimo, garantir o direito, né, de quem acionou a via judicial. E aí o INSS vai querer trazer a limitação de atrasados, né? Como a Rosa Weber, aparentemente ali, o voto da Rosa Weber vai ser mantido no tema 1102, mesmo com pedido de destaque. E ela deu o direito aos aposentados, mas fez uma ressalva ali, né, dos atrasados a partir de dezembro de 2019, segundo alguns entendimentos. Ela teria feito essa limitação. Então, assim, ao nosso ver, o que seria uma saída não ideal? Ideal já seria pagar para todo mundo, pelo amor de Deus, gente, não me entenda mal. Mas o que seria uma saída possível diante do atual cenário? Você pede destaque, você traz o julgamento das ADIs junto com o tema 1102 e você garante, no mínimo, o direito adquirido dos aposentados que acionaram a via judicial e, né, vai limitar atrasado desde dezembro de 2019, desde a decisão da STJ e tudo mais, a discussão seria pautada nisso, entenderam? É claro que eu não vejo como teria que limitar os atrasados, mas ainda assim, vamos ser bem sinceros, perto já da situação que a gente tá, pessoal, eu não tenho por que te iludir, eu tenho que te falar. Garantir o reajuste mensal até o final da sua vida, inclusive sobre 13º salário, só que reajuste imediato, viu, INSS? Reajuste imediato. Então, reajuste imediato e atrasados a partir de 2019. Poxa, né? Já seria ali, né? Já seria um meio termo ali. Ah, doutor, eu quero tudo, eu quero os atrasados, eu quero tudo, eu não quero saber de acordo, eu não quero saber de nada. Concordo com você, já demorou demais. Só que você está vendo também os novos ministros, para onde que eles estão caminhando, né? Então,
eu acho que chegou a hora da gente começar a equilibrar a balança. O sinal da justiça, né? Não tem a Deus da justiça segurando a balança, né? A justiça sendo imparcial, com os olhos vendados e tal. Então chegou a hora de equilibrar essa balança da justiça. Tudo bem, o número do INSS não é aquele 480 bilhões, né? E o direito dos aposentados tem que ser garantido, então vamos equilibrar essa equação. Então vamos equilibrar essa equação. E como que equilibra? No plenário eletrônico não tem como. Eles depositam os votos e ninguém cobra eles, sabe? É uma maneira até, eu acho pouco transparente, né? O plenário virtual por si só, tudo bem, mas para a revisão da vida toda, eu acho que exige sim uma transparência. Se nós estamos realmente nessa democracia, se nós estamos realmente buscando uma segurança jurídica que está na Constituição Federal, eu acho que aí precisamos do plenário físico. São essas as principais dúvidas que eu vi nos comentários, tá bom? E eu vou continuar fazendo vídeo, seja do jeito que for. Então, que Deus te abençoe grandemente. Já se inscreva nesse canal, totalmente de graça. Continue acompanhando os próximos desdobramentos. E por enquanto, 2-0 a favor do governo, a favor do INSS, 2-0 contra os aposentados. Esses ministros já eram meio que esperado ali que iam votar dessa forma. O Nunes Marques ainda tinha uma dúvida, porque nas ADIs ele tinha votado para não interferir no tema 1102, depois mudou o voto e agora confirma o voto dele contra os aposentados, né? Então o Zanin já era esperado, porque ele já fez o que fez no tema 1102. Então é assim que vamos caminhando. Precisamos sim do plenário físico, porque os ministros não se manifestaram sobre o quórum de modulação de efeitos, sobre os 8 ministros, eles não se manifestaram. E aí? Aí vai gerar novos embargos, entenderam? Então é melhor, já traz para o físico, já ajeita tudo, passa a régua, paguem os aposentados e vamos juntos, pessoal. Que Deus te abençoe e até a próxima.